O que você acredita pode estar te sabotando? Qual é o tema de hoje, Mário? Hoje nós vamos falar sobre crenças. Crenças, né? Crenças, galera. Você já parou para pensar que talvez tudo que você acredita sobre o mundo tenha sido ensinado por alguém que também estava acreditando em algo que nunca questionou? Galera, presta atenção nessa frase. Vou falar ela de novo porque você não prestou atenção. Você prestou atenção? Eu prestei atenção, Então, presta atenção. Mas eu vou falar de novo só para confirmar. Fala de novo que eles não prestaram atenção. Você já parou para pensar que talvez tudo que você acredita sobre o mundo tenha sido ensinado por alguém que também estava acreditando em algo que nunca questionou? Você se questiona, Mário? Questiono. Sobre as coisas? Claro. Sobre suas crenças? Sim. O que são crenças? Crenças, vamos lá, pessoal. Crenças. Crenças nada mais é de como você enxerga tudo e a todos. É a sua opinião em relação a tudo que você vê no mundo, entendeu? Tudo. Crenças são ideias, galera. São ideias que você tem. Tudo que, né, como o Mário falou, tudo que você acredita, tudo que você... Como que a gente vai fazer de algo palpável para eles? Explica aí, dá um exemplo pra galera. Um exemplo que a gente pode dar aqui, pessoal, é um exemplo, até que eu falei pro Alexandre, uma crença que eu tinha. E igual eu falei, a gente vai trabalhando. Que é a crença de autoafirmação. Uma crença de autoafirmação é quando você tem um conhecimento de algo, só que você só confirma que você está certo quando outra pessoa, que no seu ponto de vista é relevante naquele assunto, também repete. Mesmo você estando certo, você já aprendeu, você leu num livro e tudo mais, absorveu aquele conhecimento, só que você ainda fica com medo de expor aquela opinião, aquele conhecimento que você teve, só esperando alguém vir falar a mesma coisa para você pensar assim, ah, ele falou aquilo, então realmente eu tô certo. Então essa é uma crença de autoafirmação. Você precisa de outra pessoa para confirmar o que você já sabe. Isso é um exemplo bem palpável. E creio eu que muita gente tem isso, muitas pessoas. Um outro exemplo bem palpável também é quando você pensa em fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos ser sinceros, gravar vídeo para o YouTube. Antes da gente chegar aqui e começar a fazer isso, pra gente, não sei, vou generalizar agora, pra gente, mas barra eu, né? Eu achava assim, cara, isso não é pra mim não. Eu acho que eu não dou conta de fazer isso. Eu acho que eu não tenho repertório pra isso. Acho que eu não tenho capacidade para fazer isso. Todas são crenças que limitam a gente de fazer alguma coisa. Mas o que mudou, Alexandre? Em algum momento a vontade falou mais alto e eu falei, dane-se, eu vou criar um canal no YouTube, o Mário vai criar um canal no YouTube, a gente vai quebrar tudo, independente do que eu penso ou não. Tenho vergonha até hoje? Tenho vergonha até hoje. É trabalhado até hoje. Sim, a crença ainda tá meio que enraizada ali. Mas só que assim, a gente vai quebrando paredes, a gente vai passando por cima delas. Entende? A cada vídeo que a gente vai fazendo, a cada vez que a gente debate um assunto, a gente vai vir expor aqui, a gente tem um certo receio, um certo medo, precisando de afirmação de alguém, e começa. E que coisa mais sincera do que eu te perguntar, você que está aí nos assistindo, se em algum momento nessa vida não passou uma vontade mínima ali, pelo menos em você, de gravar, abrir a câmera e gravar um vídeo, um stories para o Instagram, Facebook, já passou. Ou você grava muito mais do que a gente, mas a conversa hoje está sendo para você que nunca gravou. É uma crença, se você tem a vontade, em algum momento você vai ficar ali repetindo por várias vezes e em algum momento você vai soltar aquele vídeo lá no Instagram de 5 segundos. E aí, galera, beleza? Querendo ou não, hoje em dia, como isso vem virando febre, hoje em dia todo mundo posta o seu dia a dia. Eu acho que é o novo normal, né, cara? Hoje em dia, isso, é o novo normal. Aí você, às vezes, pode ter pensado também em querer fazer parte desse novo normal, em querer gravar alguma coisa, só que às vezes você tem uma crença que te impede, entendeu? Como essa crença foi formada em você? Como que uma crença ela é formada para você ter essa atitude em relação a gente está dando um exemplo de gravar um vídeo? É o quê? Através de o quê? Feedback que você veio tendo
desde a sua infância. Isso eu falo. Você não é bom o suficiente. Às vezes você ouviu da sua mãe que isso não era pra você. Isso é um 12, mas é mais antes ainda. Por exemplo, pega aí 3, 4 anos. Quando você fazia alguma coisa ali e você recebia um feedback positivo. Ah, você foi lá bonitinho, sentou na cadeira e comeu com a colher sozinho lá. Sua mãe e seu pai ficou super feliz, te parabenizou. Você recebeu isso, seu cérebro ficou super animadão de, nossa, que legal, minha mãe gosta quando eu faço isso. Reforçou isso em você. Você foi e deu um tapa na mão da sua irmã. Aí sua mãe, seu pai foi e te repreendeu, te deu um feedback negativo naquele contexto. Você aprendeu que não posso fazer isso. Então a crença é formada a partir do feedback positivo e negativo que você veio recebendo desde lá da infância. Uns e outros são mais fortes, eles têm pesos diferentes. Eu dei os 2 exemplos aqui mais comuns, no que, né? Você sabe que não tem que bater em alguém porque alguém te repreendeu e falou que você não pode sair batendo nos outros, certo? E comer com a própria mão, você aprendeu a comer com a própria mão porque, beleza, é bonito de ver o filho comendo com a própria mão, é um reforço que você recebeu ali e isso veio trazendo. Então nada mais é que crenças são formadas a partir de feedback que você veio tendo desde a sua infância até agora e ainda modulam você. Sabe uma coisa interessante que eu estava pensando aqui sobre pessoas que dão aula de oratória? Essas pessoas muitas vezes elas trazem uma dor que eu de verdade graças a Deus eu não tenho esse problema, mas eu já vi muitas pessoas na internet falando sobre isso, que o Wesley qual que é o sobrenome dele? Delanogari. O Wesley, um dia eu vi ele falando que ele tinha um baita de um medo de falar em público. De se expor. Porque, se eu não me engano, na infância dele, ele foi apresentar alguma coisa lá na frente da sala de aula. Quando ele foi pequeno, acho que foi num trabalho da faculdade que ele fala. Então. E acontece isso com muitas pessoas. Volto a dizer, não aconteceu comigo, porque eu nunca apresentei um trabalho lá na frente. Não sei se agora foi bom, foi ruim, mas assim, eu não passei por isso. Mas vamos dar um exemplo de uma pessoa, talvez você que está nos assistindo tenha passado por isso. Qual que é o grande motivo? A exposição. A pessoa foi se expor, ela foi apresentar um trabalho de escola, um teatro, você já fez teatro. E por algum motivo ela foi repreendida ou ela sofreu bullying. Hoje é o bullying, mas você pode ter sido zoado na escola, seus amigos e familiares ficaram tirando sarro contigo, sei lá, que nada a ver. Aí isso é um feedback negativo. Aí a tendência é o quê? É você se fechar completamente. Fixou no seu cérebro ali que isso é ruim, se expor é ruim. Isso. E aí você tem medo de falar em público, medo de falar para uma câmera, que é mais difícil do que... Eu acho que é mais difícil do que falar em público. Então, assim, a gente não tem esse problema, mas a gente já ouviu algumas pessoas falando que tem esse problema, que já teve esse problema, que tem dificuldade. Tem pessoas introvertidas que dão palestras e depois elas comentam que isso causa um cansaço mental nelas. O que é fácil para mim não é fácil para você, muitas vezes. E, por exemplo, o vídeo não é sobre extrovertido e introvertido. É sobre a crença que vai... Sobre a crença, que tá mas tá tudo entrelaçado, né? Sim. Então, pessoas introvertidas, elas têm dificuldades, né? Vamos falar assim, no âmbito de se expor também, certo? Elas preferem ficar mais acuadinhas. Então, tipo assim, imagina uma pessoa introvertida com problema de falar em público, com uma crença limitante que ela vai se expor e as pessoas vão dar risada dela. Isso em algum momento já aconteceu na vida dela. É um grande medo que a pessoa tem. Já vi muita gente falando isso, cara. E às vezes quando eu vejo as pessoas falando, eu fico pensando assim, cara, a sorte que eu não tenho esse BO, né? Mas é isso, galera. Se você tem, você sabe do que a gente está falando. E como que as crenças afetam a nossa vida, Mário? Vamos pegar a própria pessoa em que ela tem a crença de se expor. Ela tem aquele medo de se expor. Isso pode afetar muito ela. Porque numa entrevista de emprego, ela pode
sair prejudicada com todo o conhecimento Exato, que ela cara. tem, com todo o conhecimento que ela tem, que ela aprendeu, que da faculdade que ela fez, de tudo, diante de uma pessoa que tem isso mais controlado. A pessoa que consegue conversar muito bem, ela consegue se comunicar muito bem, mesmo tendo menos conhecimento que ela na área. Às vezes ela tem algo na empresa para fazer a empresa crescer muito. Porém, ela, pela parte dela, que de vergonha de todo o feedback negativo que ela recebeu na escola, quando tinha que apresentar um trabalho e tudo mais, isso é prejudicado nesse momento na vida dela. Então, são grandes coisas que dividem a vida da pessoa diante daquela crença que ela tem. No caso, de se expor, por exemplo, isso pode completamente mudar o destino e a carreira dela. Muda. Total. E, então, assim, eu acho que ficou bem explicado o que são crenças, como elas são formadas. E agora a gente vai partir para um âmbito mais profundo, galera. É o âmbito da reflexão. Você já parou para pensar que tem uma grande chance de que 50% daquilo que você acredita não venha a ser uma pura verdade? Tipo assim, Mário, você já parou para pensar que coisas que você durante anos jurava que era verdade, mas você nunca pôs na mesa, você nunca questionou aquilo, você nunca deixou ninguém questionar e você arruma os seus porquês de defender essa crença que você tem, justamente porque a crença ela é um calcanhar de Aquiles, né? É um ponto fraco que a gente tem. Só que você tem que reafirmar ela. Você tem que dizer o porquê que você não quer fazer isso ou porque você acredita naquilo. Mesmo que isso não seja verdade. Mas você defende a crença. Você já fez isso alguma vez? De defender uma crença que eu tenho? Completamente. Eu acho que sim. A gente sempre defende. Falar pra você que pra mim o vermelho é mais vermelho e puxado pro laranja, você não acredita nisso, de corpo e alma, você não vai voltar atrás. Você não vai voltar atrás. Exato. Uma crença como é a sua visão para o mundo, ela é muito forte, define muita coisa em você. Define muita coisa. Define a parte em que você enxerga tudo e todos, como eu disse. Sim. Pessoal, e tem uma linha tênue também entre uma crença positiva e uma crença disfuncional. O Mário adorou a palavra disfuncional. Disfuncional exemplifica bem certinho. Por que, Mário, que você acha que disfuncional exemplificou? Explica pra galera o que é disfuncional. Porque positiva, o nome já disse, ela é positiva. Ela vai te ajudar. Leva entendeu? para frente, né? Tá falando de crença, a gente fala crença 1 milhão de vezes. Isso. Mas é aquela crença que ela faz você sair do ponto A e chega no ponto B com louvor. O que é um disfuncional? O disfuncional é aquilo que você tá no ponto A e você sonha com o ponto B, mas nunca faz nada para mudar para chegar no ponto B. Eu vou dar um exemplo aqui, que acho que todo mundo viu o vídeo em que o Cristiano Ronaldo fala sobre que na cabeça dele, dando entrevista, que na cabeça dele ele é o melhor do mundo. Isso pode ser levado tanto pro lado positivo, porque é ele, na cabeça dele foi totalmente positivo. Na cabeça dele pensar que ele é o melhor do mundo, beleza, fez ele ser o melhor do mundo. Mas na cabeça de uma pessoa que não vai querer mudar nada, ela não muda, ela não modifica hábitos ruins, ela não quer se empenhar mais para uma promoção, ou seja o que for, ela colocar isso na cabeça dela, que ela é a melhor do mundo, vai fazer com que ela fique no mesmo lugar e nunca chegue no ponto B. É disfuncional. Ela acredita que ela é a melhor naquilo que ela faz. Ela acredita que ninguém faz igual a ela, mas ela não muda nada. E isso é disfuncional. Ela vai acreditar, sonha com o ponto B, mas nunca vai chegar lá. Isso é disfuncional. E a palavra disfuncional em si, ela chega muito próximo disso. Ela explica muito bem. Muito bem. Eu acho que disfuncional também, a gente pode dizer que, por exemplo, a pessoa imagina que ela merece tudo do bom e do melhor. E aí ela vai lá no banco e é uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês. Mas ela vai lá no banco lá e por algum motivo ela tem uma carta de crédito de 300 mil reais. E aí o valor da parcela é 3 mil. Só que ela acredita que ela merece tudo bom e melhor.
E aí ela vai lá no banco, pega aquele dinheiro e faz uma viagem linda e maravilhosa. Só que a conta chega. Essa crença foi disfuncional ou ela foi positiva? Ao meu ver, nesse ponto de vista, ela foi disfuncional. Totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Totalmente. Então, tipo assim, a gente precisa também ter um filtro, né? Um filtro da realidade, do que a gente vive, né? E falando em filtro, cara, se a gente parar pra pensar, você enxerga a vida de uma forma e eu enxergo a vida de outra. Isso faz... Mediante as crenças. Mediante as crenças. Isso faz com que a gente veja o mundo sob lentes, certo? Sim. Você tem uma lente, apesar de eu usar óculos, salva a piada. E eu também tenho uma lente, apesar de não usar óculos. E vários livros de psicologia vai dizer que você está com a lente suja. Por quê? Porque às vezes você é uma pessoa super inteligente, você sempre foi o melhor da classe, você sempre se esforçou muito, mas ainda assim você tem aquela crença de que você não é merecedor. Quer dizer, você tem que parar um pouquinho para pensar que fala assim, caramba, é aquele negócio assim, na escola você tirou 9 na prova. Beleza, todo mundo na escola, na sua sala, às vezes tirou 7, 6, outros 4. E você, com o 9, maior de todo mundo ali, pensa, mas não é 10. Entendeu? Sempre tem algo ali que puxa. Então, assim, isso é a sua lente que você vê o mundo, ela tá suja, tá embaçada. Entendeu? Ela tá embaçada. E quantas vezes a gente não percebe que a gente tá enxergando as coisas de uma forma totalmente distorcida, né? Você acha que as crenças podem mudar? A gente pode... A galera fala muito de ressignificar. Ressignificar crenças, que é o quê? Você pegar uma crença, reverter ela e... Bom, no meu ver, né? Reverter ela e tornar ela algo bom. Porque se você quer mudar ela, porque ela não é boa, certo? Logo, então... Ela tá te prejudicando. Ela tá te prejudicando. E eu acredito que muda. Eu acredito também que dá pra mudar. Eu acho assim como aconteceu com você... Sim. Aconteceu comigo também. A gente tinha crenças quando era mais novo, a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo coisas novas, passa por situações na vida, casa, arruma filho, algumas crenças suas vão mudando. Eu Sim. acredito, muitas crenças minhas mudaram. Eu acho também que as crenças elas mudam, mas eu acho que o primeiro passo é a gente tem que se desafiar. Você tem coragem de pegar aquilo que você mais fortemente acredita, que você jura que é verdade, e você sozinho, no seu âmbito pessoal, você colocar ela sobre a mesa como se fosse cartas e falar assim, ó, deixa eu enxergar ela pelo outro ângulo, deixa eu olhar ela por esse lado aqui, onde você nunca enxergou, você nunca se questionou sobre essa situação, sobre aquilo que você acredita. E isso é muito individual. Mas experimenta, pega algo, vamos lá, pensa em algo assim na sua vida que é imutável. Sobre alguém, sobre alguma coisa. Você começa a olhar ela por esse ângulo, questiona ela por aqui, por ali. E depois de todo esse questionamento, será que você continua com ela do mesmo jeito que ela estava, intacta? Ou será que a sua lente estava suja diante dessa situação? Depois que você coloca à prova aquilo que você mais acreditava, aquilo que você mais falava assim, não, eu acredito nisso daqui fielmente, o mundo funciona dessa forma, e depois você se vê mudando esse ponto de vista, talvez não era algo que não era verdade. No caso, você vê essa caneta, você vê essa parte da caneta, e eu vejo essa. Exato. Você é capaz de, além de enxergar esse pedaço aqui, que é o que você vê, e querer ver o que tá aqui, porque pra mim aqui é uma coisa, pra você aqui é outra. Pra mim aqui desse lado aqui a caneta é totalmente redonda, tudo mais, pra você aqui ela tem esse chanfrinho reto. Se eu fizer assim pra você, ela é uma caneta? Você não sabe. Você vai só tá enxergando isso aqui, é um círculo. Entende? Essa é a análise. Empresta a caneta pra mim. Galera, aproveitando o gancho dele aqui, ó, caneta. Imagina que a sua ideia é essa caneta aqui.
Eu vou falar outra coisa, não é a mesma coisa. Imagina que essa caneta aqui é a sua ideia. Ideia sobre algum assunto, pode ser qualquer assunto. Você tem hoje discernimento para pegar a sua ideia e ficar observando ela de vários ângulos, para lá e para cá, imaginando. Você consegue ouvir outros pontos de vista sem ficar em estado de negação. Não, isso não é verdade, isso não existe. Essa pessoa, ela não enxerga o que eu estou enxergando. Você consegue pegar essa caneta, que é a sua ideia, e observar ela de todos os pontos possíveis? Se você consegue fazer isso, você é uma pessoa que o mundo chama de uma pessoa consciente. Uma pessoa que consegue pensar, apesar de acreditar, ter uma ideia fixa sobre alguma coisa. Mas se você ainda não consegue pegar a sua ideia e questioná-la, você ainda está com a sua lente bem embaçada ainda. E a gente nem falou do que, qual é a crença. Porque todo mundo tem alguma coisa que é questionável, mas que você jura que não é. Você tem que olhar para a sua ideia e você tem que conseguir distingui-la, mesmo que você não queira, se ela é positiva ou negativa para você, certo? Você tem que ter esse poder de visão. A sua lente tem que estar tão limpa a ponto de você, mesmo que doa, você conseguir enxergar a realidade daquilo que você acredita. Você tem coragem de questionar aquilo que você acredita por outro ângulo, por outra perspectiva? Você tem essa coragem? Isso é fantástico e libertador. Se você conseguir fazer isso, você quebra várias paredes na sua vida. E é assim que você vai começar a analisar as suas crenças. Se ela é positiva, se ela é disfuncional, e começar a dar passos à frente naquelas crenças que veio te bloqueando até hoje. Eu acho que um grande passo da minha vida foi quando eu consegui realmente observar as minhas ideias, minhas crenças, aquilo que eu acreditava, como se fosse uma caneta. Você coloca ela, questiona, faz sentido para você, depois de todo o questionamento, ainda assim você acredita nela? Se faz, continue. Se ela é positiva, continue com isso. Reforce. Mas se ela for negativa, repense. Você está aqui para, eu diria, se elevar o seu nível de consciência. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você é uma pessoa que está com um nível de consciência, vamos falar assim, Mário, aqui, ó. Já subiu, já elevou o padrão. É isso. Show? Galera, curte, comenta, compartilha, isso ajuda muito o canal, tá? Tem algum recado, Mário? Os patrocinadores? A gente agradece muito a Ótica da Maura, RD, Reservatório de Dopamina, Clube do 5%. Ô louco, é só seleção. Deixa eu estudar! Encerramos por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Show, irmão. Fechou? Tamo junto. Valeu. Tamo junto, galera. Pessoal, valeu. Até mais. Curte, comenta, compartilha e é isso aí. Double. Dá uma força pro canal.